Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma live onde eu convido alguém muito especial para estar conosco. Estamos de uma forma muito especial. Convido o Dr. Lucas Moura para estar conosco nesta noite para falar de um assunto muito importante sobre demência e alterações de memória, né? Dr. Lucas Moura, neurologista, um amigo querido. Vamos chamar o Dr. Lucas agora. É um prazer nesta noite estar nesse momento ao vivo com o Dr. Olá, Lucas Moura. Boa boa noite, Dr. Lucas. noite. Boa noite, senhora Gisele. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer Graças a imenso Deus. tê-lo na nossa live. Depois de muitos anos, faz tempo que a gente não se Prazer. encontra, né, doutor Lucas? Verdade, com toda essa pandemia, essa loucura, né? E a Verdade, gente verdade. não, não se encontrou pessoalmente. Acredito que quase 2 anos, talvez, É, aí desde mais que ou começou menos essa esse período. pandemia, É, mais ou pessoalmente. menos. Conversamos pelas mídias. Sim. Doutor Lucas, em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui, é uma honra tê-lo aqui. Doutor Prazer é Lucas meu. é neurologista, foi o médico que cuidou do meu pai, então, assim, nós temos uma gratidão muito grande por ele, por ser um super profissional. E esse tema é um tema que eu tenho escutado muito, doutor Lucas, minhas amigas falando sobre demência, sobre perca de memória, sobre as alterações, amigas minhas passando isso com os pais. Eu falei, vou fazer uma live com o doutor Lucas e vamos conversar com ele sobre a demência. Legal. É um assunto muito útil para a comunidade, muito útil para a população. Isso é importantíssimo. Espero E contribuir. vai ficar essa live, depois eu vou te mandar o link também. Ah, E bacana. depois vou pôr também no YouTube, vou pôr no Instagram. Assim, a minha intenção é realmente levar para o público informações para as famílias, né? O Ótimo. que é Isso é o mais demência, doutor importante. Lucas? O Muito que é bem. Olha, demência? a demência, ela, na verdade, é um conjunto de sintomas. Ela é uma síndrome, ela não chega a ser uma doença. Várias doenças podem levar a um estádio de demência. Então, a demência nada mais é do que a degradação da função cognitiva em que o indivíduo ele fica dependente, né? E que vai gradativamente ficando dependente. Ou seja, ele tem um prejuízo, seja ele funcional ou social, por causa disso. E isso vai acontecendo gradativamente. E isso pode ser em graus, mesmo que mínimos, e isso já caracteriza uma demência. Então, é uma síndrome, então é um conjunto de sintomas. Então, ela pode ser desde sintomas como o que é mais característico, o comprometimento da memória, né? Muitas Uhum. vezes, né, a gente associa a demência com a perda da memória. A pessoa fala, olha, eu estou muito preocupado Sim, com a minha memória, não é isso. verdade? Porque É, uma das grandes demências é causada pela doença de Alzheimer, que é uma das principais causas, que é a demência causada por a doença de Alzheimer, também conhecido como demência de Alzheimer. E uma das causas, como por exemplo a demência causada pela doença neurovascular, causada pelo AVC, causada pelas lesões microvasculares, as doenças como o lúpus e outras doenças microvasculares dos cérebros que podem atacar os vasos cerebrais e podem causar, então, doenças neurovasculares.
E assim, o diabetes, pressão alta, o tabaco e outras coisas que vão atacando o cérebro podem causar uma demência vascular, de origem vascular. Então, você vê que tem, né, a demência, ela é alguma doença que leva a um prejuízo de funções cerebrais, que pode ser a memória ou de outra função, como, por exemplo, a demência frontotemporal. A demência frontotemporal, ela é caracterizada do comprometimento da região frontal do cérebro. O interessante é que nesse tipo de demência, o comprometimento da memória, ele é mais tardio. E a pessoa, ela tem um comprometimento muito mais do comportamento. Ela fica muito mais irritada, com um comportamento muito mais inadequado, mais hipersexualizado, ou às vezes até numa fase posterior, ou ela pode iniciar com uma certa apatia, como se tivesse meio triste, depressivo, quieto, né? Simulando mesmo uma depressão. Então, simulando uma doença neuropsiquiátrica. A memória está boa, mas ele tem sintomas que a gente chama neuropsiquiátricos. Então, uma função comprometida. E para a gente entender, por último, agora vou pegar uma outra região lá atrás do cérebro, posterior, região Por um acaso, occipital. foi esse do meu pai? Porque meu pai demorou bastante. A doença de Levy, ela caracteriza por um comprometimento motor, ela tem um comprometimento motor, um parkinsonismo, uma doença semelhante a um Parkinson. Né? Isso, ele tem um tremor e uma rigidez, uma dificuldade para se locomover, e ele tem como característica um comprometimento de alucinações visuais, né? Ele tem um comprometimento, então, de bastante alucinações. Então, um comprometimento mais occipital. Então, a pessoa começa a ver coisas, e são alucinações muito elaboradas, começa a ver, às vezes, pessoas, começa a ver objetos e outras coisas que ele não consegue definir. Até dentro, a gente do consultório podemos fazer alguns testes chamados de paraidolia. É um teste semelhante quando a gente vai viajar, a gente fica olhando, por exemplo, para as nuvens, e a gente vê aquela nuvem com formato como... essa nuvem parece um cavalo, por exemplo, né? Mas a gente sabe que aquilo é uma nuvem, mas parece um cavalo. Mas para um paciente de Levy, ele olha para aquilo e ele fala, isso é um cavalo. Porque ele não consegue diferenciar essa daí. Ele tem uma percepção, uma alteração da região ali. Então, ele tem um quadro demencial. Ele tem um comprometimento da função cognitiva dele, né? Então, seja em qual região do cérebro afetado, seja uma avaliação... Então, neuropsiquiátrica ou aí também da memória, se ele tem um prejuízo, ele tem um quadro de demência. Deixa eu te perguntar uma coisa. A demência, ela não é uma doença, como se diz, é uns sintomas, né? Que vem e depois se agrava. Ela vem por herança também? Assim, meu pai teve, eu tenho probabilidade de ter? Algumas sim. Algumas elas têm características genéticas. As etiologias das demências, elas são bem variáveis. Algumas, por exemplo, elas são causadas por infecção. Por exemplo, hoje nós estamos aumentando muito, novamente, os casos por causa de HIV, por sífilis, né, que são todas DSTs, né? E são demências que
potencialmente reversíveis, se você trata elas no início, né? Se você faz o diagnóstico, tudo, né? E não é genético. Agora, por outro lado, você tem doenças que são muito genéticas, como, por exemplo, a doença de Huntington. A doença de Huntington é uma demência que causa um distúrbio do movimento, como um distúrbio de dançar, causa um distúrbio neuropsiquiátrico grave, de irritação, insônia, e a doença de Huntington, ela é muito genética, com um defeito na produção da huntingtina, uma produção da enzima da huntingtina. Ela é muito genética. Ela é mais genética do que, por exemplo, o próprio Alzheimer, né? Agora, vamos falar, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer, ele já tem características genéticas e tem características não genéticas. Tem fatores ambientais que entram ali que podem ser. Então, são fatores modificáveis e não modificáveis. Os fatores não modificáveis são esses genéticos. E os modificáveis são esses fatores que podem... Os que são modificáveis são, por exemplo, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa tem níveis de glicose muito alto, se a pessoa tem uma obesidade, né? Esses fatores modificáveis, eles interferem para a pessoa ter Alzheimer, tá? Agora, juntando tudo isso, aumenta o risco da pessoa ter Alzheimer. Mas aí, por exemplo, a doença de Levy, né? A doença de Levy, ela é uma doença que ela surge de forma esporádica. Ela é uma doença rara. Ela entra dentro das doenças raras. Então, ela é um parkinsonismo atípico. Então, ela não tem uma característica genética, tá? Então, uma pessoa que tem, entendeu? A chance de um familiar ter uma doença de Levy também é extremamente raro. Assim como uma outra irmãzinha, que é a degeneração córtico-basal ou a paralisia supranuclear, que são outras demências degenerativas da classe dos parkinsonismos atípicos, né, que cursam com demências e que têm características também muito parecidas com a demência frontotemporal, né? E quais seriam as mais frequentes? As mais frequentes seriam, hoje, em primeiro lugar ali, brigando a doença de Alzheimer com a demência vascular, né? Por que a demência vascular? Porque hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto, obesidade. Né? Nós temos muito, né? No mundo e no Brasil, e o controle inadequado, né? Então, o Alzheimer entra como doença degenerativa e a outra como uma demência que ela é uma demência que não é degenerativa, mas é uma demência que está ali brigando pela primeira posição, mas ela fica, segundo a epidemiologia, em segundo. Mas elas podem estar sempre também a possibilidade de estar associadas, elas não necessariamente estão isoladas. Então, a gente chama isso de demência mista, associação de uma demência degenerativa, Alzheimer, mais demência vascular, ou uma outra degenerativa com demência vascular. Isso não é raro, né? E dentro da etiologia, é importante buscar um neurologista ou um especialista em demência. Por quê? Porque, como eu disse, um paciente com um quadro demencial, ele precisa, primeira coisa, saber se aquilo ali realmente é uma demência
ou se é uma falsa demência, que a gente chama de uma pseudodemência. Às vezes nós estamos diante de um quadro depressivo. Então, Ou se é uma causa potencialmente irreversível. Se aquilo ali é uma deficiência de vitamina, se é um problema de tireoide, por exemplo, um hipotireoidismo grave, olha só, não sabia disso. pode causar um quadro de demência. Meu E Deus. assim, não tem diferença alguma. A gente, então, vê igualmente ali o hipotireoidismo, o paciente que está grave é muito parecido, né? E tem hoje as doenças mais novas, que é a encefalites autoimunes, que estão descritas recentemente, que levam a demências rapidamente progressivas, que levam aí o paciente em 3 a 6 meses com uma Meu demência de Deus. estágio gravíssimo, uma evolução extremamente rápida. Meu pai demorou, né? Porque nós sabíamos que o estágio era grave, que ia ser rápido, e ele demorou 3 anos, mais ou menos, muito bem cuidado, né? Inclusive pelo Dr. Lucas, né? Minha gratidão eterna. E a gente vê assim que quando a gente descobriu, foi um choque, porque não tem sinais, né, doutor? É, Quais são os sinais que alguém que está nos ouvindo hoje pode falar: nossa, eu vou levar minha mãe ou meu pai? Quais são os ó, sinais? muito bem. Olha, bom, qualquer alteração pode ser um sinal, deve ser valorizado. A alteração da memória é que é muito mais observado, né? Então, assim, tá repetindo várias vezes, né? A mesma coisa, né? E isso é o que é mais levado em conta. Mas alterações, que nem eu disse, do comportamento, tá mais quietinho, ou tá um pouco mais agitado, alterações do sono, como por exemplo, alterações, o sono está muito agitado, isso se chama distúrbio do sono REM. O distúrbio do sono REM, ele aparece geralmente na doença de Parkinson ou na doença de Levy, muitas vezes 8 anos antes, né? De manifestar, às vezes, assim, até a doença. Então, são sintomas pré-motores, muitas vezes, da doença. Então, a pessoa tem sonhos muito vívidos e se bate na cama, se movimenta, tem pesadelos, e não tinha isso antes. Então, são alterações do sono. Então, assim, coisas que mudaram no padrão. O que mudar da rotina é importante que seja avaliado, seja levado em consideração. Então, o que é muito comum a gente observar é que não há, muitas vezes, não se leva em consideração. É muito levado para o lado assim, faz parte, isso é caduquice, isso faz parte do envelhecimento, isso é assim mesmo, né? E não se valoriza. Então, deve se valorizar qualquer alteração, né? Tá vendo alguma coisa diferente? Tá com comportamento diferente? Isso deve ser valorizado. Leva e vai observando, porque aquilo que é feito no início vai sendo também monitorado e vai sendo traçado também um plano de cuidado para que aquela pessoa possa viver com melhor qualidade e Qualidade de também vida. reverter os casos que são reversíveis. Como, por exemplo, existe uma demência reversível que é chamado de demência por hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal
aumenta a hidrocefalia dentro da cabeça da pessoa, e aí o que acontece? Ela... Talvez por um estresse, um nervoso, doutor? Não, isso acontece por um distúrbio da própria produção e absorção do líquor. E isso, então, tem que ser feito o diagnóstico pelo neurologista, e a pessoa, ela começa, então, a ter um déficit de memória, perda de urina e uma dificuldade para andar. Ela vai andando como se os pés estivessem meio colados no chão, assim, uma massa meio como se estivesse magnetizada, meio que colando o pé no chão. Exato. E pesado, pé pesado. E aí, essa pessoa tendo o diagnóstico, ela fazendo o teste da punção lombar, né, coletando líquor por alguns dias seguidos, ela, que é chamado de TAP teste, isso confirma o diagnóstico, é encaminhado para a neurocirurgia, coloca uma válvula e a pessoa pode voltar a ficar normal. Volta o controle urinário, volta a memória, volta a andar normal, né? Isso qualquer idade, doutor? Isso acontece mais com idosos, acima de 60 anos, né? Isso até mais idade, geralmente acima dos 70, né? Mas acima de 60 anos já pode acontecer. Hidrocefalia de pressão normal. Nós vemos, assim, quais são as fases da demência? São várias? Eu estava lendo hoje que existem 4 fases de uma demência. É um tipo de demência? Então, depende da escala. Existem várias escalas e para cada doença existe uma escala para determinar a fase, né? Em 4, geralmente é a escala de Alzheimer. Alzheimer, ela divide em 4, né? Tanto a escala radiológica, que é a de radiológica, a escala de MTA, a escala de atrofia do temporal, que vai mostrando o quanto está atrofiando a região, ali da região responsável pelo acúmulo da memória, que é a escala de atrofia do hipocampo, da região mais radiológica, e tem a escala que a gente usa muito no consultório, que é a escala clínica, né, de evolução, que talvez eu acredito que é essa que talvez se refere, que é que vai mostrando então realmente os estágios clínicos da doença, que é a escala de CDR, né, a escala clínica de diagnóstico de demência aí. Ela é classificada em 0, que é a pessoa normal, meio, 1, 2 e 3, né? Que seria como se fosse, então, meio classificado como leve, 1 moderado, né? Aí vamos lá. O leve seria 1, moderado seria 2, e o avançado seria 3, e o fase pré, né? A fase pré-Alzheimer seria a fase 1, né? Seria o meio, que a gente chama, que seria aqueles sintomas iniciais, que aqueles sintomas mais que às vezes nem se acha que é ainda uma demência, que ainda não traz nenhum prejuízo, tá? Então é essa fase ainda pré-demencial que a gente chama, que é a fase do declínio cognitivo leve. É uma fase que a pessoa ainda, se a gente tivesse um tratamento hoje para curar ou paralisar o Alzheimer, assim, seria essa fase que a gente gostaria de fazer todos os diagnósticos, dar o remédio, né? Como tem a quimioterapia hoje, né, doutor? Perfeito. Parar ali e não evoluir mais. Fazer esse diagnóstico ali, né? Então, é essa fase, que é a fase que ali está muito leve, ainda sintomas pré-demenciais, que é o transtorno cognitivo leve. Depois ela evolui
para um aumento mais da perda aí já tem um comprometimento mais da memória. A pessoa já começa a ter um pouco mais de necessidade de uma dificuldade de orientação no tempo, no espaço, já não consegue lembrar direito que dia é hoje, onde está, começa a se desorientar. Já não é mais só a memória, já começa a pegar outras funções. Olha só, o cérebro vai se degenerando como um todo. Ele vai pegando outras funções também e progressivamente. Outras funções. E aí, ele vai progredindo e vai perdendo funções. Aí, depois ele vai perdendo dificuldade para falar, ele vai perdendo cada vez mais a memória e vai avançando, né, de moderado até a fase avançada. Por exemplo, na fase moderada, ele já não reconhece mais as pessoas, ele já ou fica naquela flutuação, agora reconhece, agora não reconhece mais, já não lembra mais do tempo, já precisa das pessoas para fazer a higiene, já não consegue fazer sua própria higiene, para comer ou cozinhar, né? E a fase avançada é a fase terminal, que é a fase que a pessoa geralmente ela já desaprende a andar, ela tem disfagia, né, tem dificuldade para engolir, ela tem dificuldade para controlar a urina, as fezes, tem que usar fralda, às vezes então tem que fazer uma gastrostomia para receber o alimento, então é uma fase mais terminal, né? Essas são as fases da doença de Alzheimer. Eu tenho um tio que tem Alzheimer, e como demora, né, doutor? Ele já tem Alzheimer há 15 anos, já fazem uns 3 anos que ele não reconhece ninguém mais, e eu vejo que meu pai, assim, em menos de 3 anos, tá, né? É menos sofrido, talvez, né? A gente vê, assim, um ente querido morrendo, né? A doença de Alzheimer ela tem essa característica. Ela é uma doença degenerativa e que demora. Esse é o padrão geral, tá? Na maioria das pessoas, raramente tem exceções, mas acontece as exceções, né? Porque, olha só, a gente tem que ter a ideia que o cérebro, ele é uma reserva cognitiva. Se a gente cuida do nosso cérebro, ele é como se fosse um copo. Quanto mais a gente vai enchendo ele, quanto mais a gente tem uma reserva, a doença, ela é como se fosse um furo no copo e vai consumindo esse conteúdo até que se torne extremamente grave, né? Se a pessoa tem um copo cheio, ela vai demorar muito para ter uma doença grave. Agora, se a pessoa tem um copo vazio, se a pessoa não fazia exercício, não se alimentava, não lia livros, não tinha um cérebro ativo, não fazia nada, né? Ela não tem uma reserva cognitiva. Então, ela vai ficar sintomática muito mais cedo, né? Mesmo que ela e a outra pessoa desenvolvam a doença no mesmo tempo. Então, a pessoa que tem a reserva cognitiva, ela vai ter funcionalidade por muitos mais anos. Por exemplo, eu tinha uma paciente... Amei isso, porque eu sou uma pessoa que eu amo estudar, eu não canso de estudar. Né? Isso é ótimo. Eu tinha uma paciente que ela tinha 93 anos à época, e ela era enfermeira, falava, acho que 4 idiomas, era professora de enfermagem nos Estados Unidos, numa escola adventista, professora de piano, e lecionava outros instrumentos também, não me lembro quais, e extremamente ativa, leitura, etc. E estava com Alzheimer, e estava já num estágio, né, com 93 anos, moderado indo para o avançado já, né? Então, e a doença dela já tinha começado há muito tempo. Se ela não tivesse essa reserva cognitiva, ela provavelmente
teria estado em estágio avançado muito mais tempo, né? Então, essa é a grande dica. Nós temos que investir hoje na nossa reserva cognitiva. Começa hoje, né? Isso faz toda a diferença. A nossa Fazer alimentação. exercício também, né, doutor? Exercício assim, um dos que tem mais evidência. O exercício físico aeróbico, com certeza, ele tem, inclusive, mais evidência do que as medicações. A gente sabe que o ômega 3, né, com EPA e DHA, é excelente suplementação, né, para alimentação, para prevenir não só o Alzheimer, mas outras doenças degenerativas cerebrais, mas o exercício físico é o mais comprovado, é o melhor. Uma alimentação rica em verduras, legumes e também carnes brancas, principalmente peixes, e que a gente chama principalmente de dieta do Mediterrâneo, né? E castanhas, etc., que tem também o ômega. Aqui a gente tem que acabar suplementando o ômega porque no Brasil a gente ingere pouco o ômega, né? Verdade. A gente não tem isso na nossa alimentação básica que a gente tem. Então, no Mediterrâneo eles conseguem isso através da alimentação deles diária. Então, eles não precisam suplementar isso porque faz parte já dos alimentos que eles comem, né? Então, aqui a gente precisa suplementar isso. Doutor, falando assim, no geral, em qual grau a alteração de humor? Seria no segundo para o terceiro? Porque eu vejo assim, minha prima até me perguntou nesses dias, porque meu tio já está numa fase bem avançada. Ele está muito fazendo arte de menino, e mostra que não tá, que não é ele, ou então ele fica muito irritado. Então existe essa alteração de humor. Isso é no segundo grau, no terceiro, no geral, ou não tem como responder isso? Cada caso é um caso. Isso é bem variado, porque depende também das comorbidades do paciente, se ele já tem alguma associação com algum problema psiquiátrico, tudo, mas geralmente essas alterações comportamentais acontecem já no grau moderado, tá? Já no grau moderado, ele já começa a surgir, né? E aí eles vão no grau moderado. No leve, eles podem surgir, sim, mas é no grau moderado que eles surgem. Existe alguma vitamina, algo que nós podemos tomar para evitar, ou só o ômega 3? Então, existem vários estudos de vitaminas, suplementos, né? E assim, antioxidantes, né? E assim, muitos muitos mesmo, né? Muitos deles carecem de bastante, carecem muito de comprovação científica. Até mesmo o ômega, apesar de ter mais evidência ainda entre eles ainda é o que mais tem. Mas a vitamina E tem uma evidência muito boa, a vitamina C, né, também tem uma evidência. A gente tem os flavonoides que vêm também, né, para ajudar. Mas uma coisa que tem focado muito hoje em dia é da saúde do intestino. Uma coisa nova aqui nos congressos e cada vez mais nas nossas lives e aulas, né, da neurologia no Brasil e no mundo, é que a importância do intestino para o cérebro e das doenças neurodegenerativas estarem influenciadas e iniciando com o problema da neuromodulação, da causa das bactérias intestinais com o sistema imunológico, sinalizando o processo inflamatório, né, para o cérebro, né?
Então, isso acaba gerando a degeneração cerebral. Nos parkinsonismos, a doença, é, é, a hipótese intestinal, ela é muito mais forte. A doença de Parkinson, Levy, ela já tem estudos muito robustos mostrando que ela começa no intestino Olha só. e que ela sinaliza atingindo ali a ponte e o mesencéfalo, causando quadros neuropsiquiátricos, e depois atingindo, no caso do Parkinson, o mesencéfalo, né, e Levy atingindo ali regiões posteriores do cérebro. Meu pai tinha problema de diverculite. É, e pode causar constipação, bastante constipação, eles ficam bastante Exatamente. constipados. Ele sofria muito disso. Quando agora, né, nesse novo estudo, a gente vê que existe todo um contexto, né? Outra coisa que meu Uhum. pai era um verdadeiro hipocondríaco, né? E isso é bom a gente falar para alertar as pessoas, né? Então, uma coisa que ele tomava muito, ai meu Deus, será que eu vou lembrar? Estugeron 75. A vida inteira meu pai tomava aquele remédio porque ele disse que tinha medo de dar mal de Parkinson nele. Uhum. Você vê, Então, né? é um remédio que pode dar o Parkinson, Que em vez de não né? dar, dá, né? Pelo contrário, ele pode dar. Um efeito colateral dele é causar um parkinsonismo medicamentoso, né? Isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, a automedicação tem que tomar cuidado. O excesso de laxativos pode afetar o intestino. O excesso de antibióticos pode matar as bactérias boas do intestino. Então, precisa do cuidado médico para cuidar da saúde do intestino, se alimentar bem, com alimentos saudáveis, praticar então exercício, evitar não fumar, cortar o hábito do cigarro, porque destrói os neurônios, não abusar da bebida alcoólica, se associado com álcool, isso potencializa 6 vezes a matança dos neurônios, e se for só, aí é menos, se for só o abuso do álcool, mas tem que tentar mesmo evitar o álcool também, diminuir o álcool, se possível, utilizar, assim, eventualmente o álcool mesmo, porque ele também é neurotóxico, né? E isso pode diminuir, então, neurônio vão permanecer sempre os mesmos, que nós nascemos com eles. Eles podem se rearranjar, fazer novas sinapses, que é ali a neuroplasticidade. Mas nós nascemos com os nossos neurônios e eles vão morrendo. E a nossa reserva vai sendo consumida. Vou encher mais. Se a gente continuar queimando a nossa reserva, vai chegar um momento que a gente vai precisar. É isso que acontece com pacientes, por exemplo, que são pessoas que, mas eu bebo, eu consigo me controlar, e bebo todo dia, mas eu me controlo. Mas ele vai bebendo, vai intoxicando ali, lentamente, matando neurônio, e aí, quando chega o Alzheimer, ele já não tem reserva, ele logo chega num estágio é, rápido de evolução, né? Porque ele não tinha reserva, né? Ele não tinha mais, de tanto que ele, infelizmente, degradou o cérebro dele, né? Com um hábito que, que ele poderia ter escolhido aí, optar pelo cérebro dele, né? Por É, ter vida, né? ter vida. É uma escolha, é uma escolha, né? É uma escolha. Isso daí é sem sombra de dúvidas. Isso é o que a gente vê. Isso não tem. Isso é uma coisa que é imutável. Isso a ciência realmente lá na frente, eu não acredito que vai mudar. É igual acontece aquela questão do ovo. É bom para a saúde? Não é bom para a saúde? Agora é bom, né? O cigarro e o álcool para o cérebro realmente É um afeta.
É um veneno. É, Doutor Lucas, essa vai ser uma das primeiras das nossas muitas entrevistas. Tem chegado muitas perguntas até a minha pessoa, e eu quero levar isso para os nossos seguidores, porque isso é informativo, é jornalismo, com respeito à cidadania e à população. legal. Eu tenho convicção que, assim como chegou, eu tenho essa convicção pela minha fé, né? Assim como chegou a quimioterapia e a saúde, né, para aqueles que estão com câncer, né? Eu tenho convicção que na evolução que está a ciência, logo o senhor vai ter grandes novidades para nós, não é mesmo? Como Ah, que está é. a sua vida fora, indo para o exterior, trazendo novidade? Então, a gente Me tinha conta um pouco disso. muita esperança num medicamento, até foi noticiado no Brasil, né, recente, o Aducanumab. O Eu vi. Aducanumab, né, ele... A gente vinha acompanhando ele, e ele tira a substância beta-amiloide do cérebro e limpa aquela substância que a gente achava que causava a doença de Alzheimer, né? E a gente, uau, fantástico resultado, né? Saiu, eu acho que na revista The Lancet, etc, né? É só digitar no Google Aducanumab. Eu vi. E você vê a Eu acho que imagem saiu ali. um exame também. Eu vi É, alguma aí, coisa. É. e aí, até saiu reportagens no Brasil aqui falando assim, remédio Alzheimer aprovado, tal, para curar Alzheimer, etc, né? E recente, mas olha só o que aconteceu. O Aducanumab foi fantástico o resultado dele na ressonância, né? De emissão de radiotraçador de beta-amiloide, tirou a beta-amiloide do cérebro, foi muito bom. Foi em um ano feitos os testes de novo, a doença não parou. Ela continuou evoluindo, né? E aí observou-se que a doença não dependia muito da substância meta-amiloide como a gente achava, né? Então, hoje a gente acredita que a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória, né? Então, por isso até aquela questão do intestino, etc. E outra, então, a gente tem que cuidar do processo inflamatório. Então, aí, sabe o que aconteceu? Foi o mais chocante. Acabou que pela própria empresa, né, o aducanumab foi retirado, parou o estudo porque eles viram que não tinha resultados e que não tinha efeito, né? Assim, tinha efeito de tirar a beta-amiloide, mas não parava a doença, né? Inclusive tinha um outro medicamento semelhante, né, que também foi paralisado, porque, pô, não adianta, né? Não vamos seguir por esse Que pena. caminho, né? E aí, para nossa surpresa, no meio da pandemia, aí o FDA pega e libera para tratamento de Alzheimer isso daí. Aí, no Brasil, olha só, o Brasil é um lugar ainda sério, isso é muito bom, né? E o FDA também, porque foi liberado no FDA, mas só que lá dentro a gente ficou sabendo que teve uma ruptura lá dentro. E nem todo mundo concordou, houve uma ruptura. Por quê? Na verdade, esse remédio, né, foi liberado, mas a revelia, né? E aqui no Brasil, ele não foi liberado, porque não tem comprovação de melhoras, né? E aí o que acontece? Iam se explorar comercialmente, simplesmente, a fé da Com certeza. pessoa, entendeu? A fé da pessoa que está lá querendo melhorar, que vai dar tudo o que tem para tentar melhorar, né? O possível, às vezes vai vender o carro, vai vender a casa. Às vezes tem gente que tem muito dinheiro e tem como dar isso, mas tem gente que não tem, mas vai fazer isso porque quem que não vai fazer isso para um pai, para um vô, É, entendeu? E é isso que a gente vê em doenças degenerativas, como esclerose lateral amiotrófica,
vê como um Alzheimer, outra coisa, com pessoas que vêm com promessas, às vezes, mirabolantes ou, assim, promessas que vão trazer a cura ou etc, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque nós temos muitas pessoas tentando se aproveitar, né? E apenas ganhar dinheiro, É uma né? ilusão. Exatamente. Então, a gente tem que buscar aí sempre opiniões sinceras, opiniões de pessoas aí, mais de uma opinião, né? E E opiniões de profissionais, né, doutor? de profissionais que... Credenciados, né? Porque Isso. a gente vê muita coisa na internet. E as pessoas, elas se acostumaram, qualquer coisinha, o Google. Mas a saúde não é o Google, a saúde é o médico, né? É. E a pessoa estudou a vida inteira e continua estudando a vida inteira, porque tudo muda, né? Uhum. E para estar aí atualizado em todas as coisas. Então, assim, é muito sério, né, isso. Uhum. Aproveitando nisso, por exemplo, quanto tempo a gente tem? Pode falar, doutor. Por exemplo, uma Então, coisa que é bem. bastante interessante, né, que a gente tem utilizado, né, recentemente bastante, é a questão do canabidiol, né? O canabidiol ajuda bastante, principalmente no aspecto de dor, no aspecto de melhora comportamental também, né? Do paciente muito agitado, às vezes já está com dosagens altas de medicação, sabe? Aquele paciente extremamente agitado, irritado, né? Às vezes está mordendo até o acompanhante, cuidador, né? A gente Verdade. utiliza o canabidiol, o paciente fica calmo, tranquilo, né? Beleza. E melhora bem a parte Esse é um neuropsiquiátrica. remédio novo, doutor? É um óleo através da retirada da maconha, o cannabis. Eu vou ouvir falar. Isso, o canabidiol. Então, é uma medicação que tem se usado bastante para os quadros de demência de Alzheimer, né? Tem sido feito estudo em outras demências também, né? A gente tem utilizado também Que aí, beleza. né? E tem bastante resultados. Alguns pacientes têm referido melhoras, assim, isoladas, assim, às vezes na deglutição, algumas coisas assim, mas são melhoras, né, muito pequenas, né, Entendi. em uma coisa assim, mas existem, né, relatos. Mas na melhora neuropsiquiatra, na melhora de dor, isso é uma coisa já comprovada cientificamente, né, e, e a gente tem visto isso, né, na nossa prática clínica aí, muito bacana, né? E já tem disponível no Brasil, antes era só importado, né? E agora no Brasil já há várias ONGs, já é possível comprar nas Beleza. farmácias também. Isso já é Olha só. uma realidade já. Que beleza, que beleza. Uma ótima notícia, Isso é uma né? ótima notícia. Uma Outra ótima possibilidade notícia, terapêutica. com certeza. Doutor Lucas, não vai ser a última Que bom. live. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para aquelas pessoas que estão começando a passar por situações com família, um recado de encorajamento para essas pessoas. Muito bem. Olha, eu gostaria, primeiro, dizer que vocês sejam, né? Primeiro, vocês precisam se cuidar, né? O cuidador é uma pessoa muito importante e é uma pessoa que passa por momentos de muito estresse. Então, lembre-se que você também precisa se cuidar. Para cuidar, você precisa se cuidar, né? Se possível, divida essa carga com mais alguém, revezem essa carga com outras pessoas, né? Façam o rodízio para que você, cuidador, não fique também doente, né? Porque serão então dois doentes,
né? É importante que você esteja bem. Outra coisa importante é que se o paciente está na fase inicial ainda de demência, está ainda em fase ainda que ele consegue ter uma cognição, escolha, ainda há a possibilidade de ter avaliações de ordens legais. Então, ele pode ainda fazer um testamento, pode fazer alguns tipos de organizações e deixar algumas coisas mais organizadas. E isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Meu pai fez isso, doutor. E isso é muito bom, porque facilita a vida da família, evita brigas, e assim, isso ajuda muito, tá? Agora, se já não está no estado avançado, é importante que procure também o profissional para que seja feita uma interdição judicial, para que evite também problemas, porque muitas vezes algumas pessoas maldosas podem tentar passar para trás aquela pessoa em estado demencial, como eu já tive casos no meu consultório de pacientes que vieram pessoas e trouxeram para vender, para a pessoa vender ou comprar ou vender terrenos, casas, passar para o nome das pessoas, sabe? Ou às vezes simplesmente falar assim, coisas assim, essa casa vai ser sua e depois dá problemas judiciais. Evite problemas judiciais. Então, a interdição judicial é uma coisa. Então, ame essa pessoa e lembre-se dela com saúde. Lembre-se dela com saúde. Quando ela estiver alterada, às vezes xingando, etc., lembre-se que essa pessoa ela está doente. Essa pessoa não é mais ela da forma saudável. Tem que se lembrar de como é ela saudável, tá? Tem que se fixar nela com aquela lembrança, porque é essa pessoa ali que você está cuidando, etc. Isso é importante, que aí o seu amor você vai conseguir cuidar com ela, etc., vai te motivar, tá certo? E não tenha receio de pedir ajuda, né? E isso pedir ajuda não só mesmo para os seus familiares, mas às vezes até mesmo por vias do governo, por vias judiciais, do seu plano de saúde, né? Você precisa, né, pedir ajuda. Não tente levar tudo sozinho, tá certo? Eu desejo que vocês tenham uma caminhada, né? Uma caminhada e que vocês, né, coloquem Deus, né, nessa caminhada, que Ele possa ajudar vocês e com fé Jesus possa, né, ministrar no coração de vocês aí, né, a paz, que possa ser um momento, apesar de difícil, vocês possam ter paz. Esse é o principal, tá bom? E eu quero deixar assim, até como um testemunho, né, para aqueles que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois. Meu pai, né, teve esse abraço da família, né, Dr. Lucas? Meu filho deixou o apartamento dele com a esposa, ficou morando na minha casa, que era muito grande, o senhor conheceu. Uhum. Nós moramos lá durante 2 anos, e 1 ano o Rafael morou em casa com a esposa, cuidando do meu pai, com a minha mãe, comigo, com meu esposo. Então, assim, a família tem que abraçar. Isso não é mesmo. né? É todos, né? Exatamente. Lutando, porque ele foi o homem principal da família, ele foi o pai, né? O pai. Então, seja pai, seja mãe, a gente tem que abraçar, amar, porque são peças fundamentais na nossa vida. E dentro dessa minha história, você foi uma das peças fundamentais na minha vida, em primeiro lugar, Jesus. A minha gratidão aqui é um profissional que eu indico sempre. Não estamos aqui fazendo publicidade, mas o meu coração se consterna diante desse profissional, porque ele cuidou do meu pai até o fim, com amor,
com muito amor, e eu sou muito grata a Deus, tudo que você fez por nós, que o universo, que Jesus Cristo te devolva para a sua família, que é tão linda. Gratidão, doutor. Amém. Eu que agradeço pelo carinho, agradeço pela oportunidade, né? E para mim foi uma honra estar com você, né? E desejo tudo de bom para você, para sua família também, tá? E Obrigada, é doutor. um prazer. Estamos sempre à disposição. Precisando, é só chamar que a gente está à disposição para ajudar a comunidade, que a gente puder. Isso é muito bom. O teu carinho eu sei que é esse. Com Muito certeza. obrigada, doutor, pelas Podendo servir. informações. Deus abençoe. Deus abençoe Até a vocês próxima. também. Um abraço a todos. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Então, filho.